primeira vez aqui, eu vou me apresentar. Meu nome é Adriana Gomes, eu sou nutricionista, sou doutora em nutrição e eu tenho dedicado parte do meu tempo nos últimos anos a estudar e ensinar sobre hábitos alimentares mais saudáveis. Eu acredito muito, né, na influência que a alimentação tem na nossa saúde e acredito muito que a alimentação pode ser determinante, né, em vários aspectos, na prevenção de doenças, na melhora de questões estéticas, né, e em vários aspectos que a gente nem imagina. Então é super importante a gente cuidar da nossa alimentação. E hoje nós vamos conversar sobre fome. O tema da live é Entenda a sua fome. Eu tenho certeza que você, em algum momento da vida, né, já parou e pensou: nossa, eu tô com uma vontade de comer alguma coisa, né? Eu tô com vontade de comer um brigadeiro, uma vontade de comer um chocolate, de comer uma canjica, né? Seja o que for. E aí, na verdade, você não fala vontade, né? Você pensa assim, eu tô com uma fome. Aí, em seguida, você pensa, eu tô com vontade de comer uma canjica, um brigadeiro, né? Um salgadinho. E aí, eu quero te dizer que isso não é fome. E a gente vai estar conversando sobre isso aqui nessa live. Então você precisa assistir essa live para entender de uma vez por todas que existem tipos diferentes de fome e para entender qual é o tipo de fome que pode te levar a estar acima do peso e aquele tipo de fome que a gente precisa realmente saciar. Então esse, né, é o objetivo aí dessa live, tá? Então vamos começar a falar sobre os tipos de fome. A primeira fome que a gente vai falar é a fome fisiológica. Essa é a fome real, na verdade, né? É a fome que a gente deve saciar. Ela surge porque o nosso corpo precisa de nutrientes, precisa de vitaminas, de minerais, de carboidratos, de proteínas, de gorduras. Eu sempre falo, né, que o alimento é pra gente como a gasolina é pro carro. Então a gasolina ela vai fornecer lá energia pro carro funcionar. O alimento é a mesma coisa. As nossas células, né, as células do nosso corpo precisam da energia que vem do alimento para funcionarem adequadamente. E a fome fisiológica, né, ela ocorre porque se a gente não tivesse fome em nenhum momento, as pessoas não viveriam, né? Porque o alimento é combustível, o alimento é fundamental, tá? E aí, geralmente, quando a pessoa tá com fome fisiológica, né, que é a chamada fome real, essa pessoa apresenta, né, algumas características, né, algumas características que são típicas aí da fome fisiológica. Então, a pessoa pode se sentir mais fraca, com um vazio no estômago, sentir até o estômago roncar um pouquinho. Tem pessoas que ficam com dor de cabeça, né, com fraqueza, enfim. E geralmente quando a pessoa tá com uma fome fisiológica, ela não tá assim, eu quero comer um brigadeiro para matar minha fome, né? Eu quero comer um estrogonofe, né? Uma lasanha. Não, a pessoa que tá com fome, ela vai comer arroz e feijão, ela vai comer o que ela tiver na frente, né? A fome fisiológica, ela vai ser matada com alimento e não importa qual seja o alimento, tá? Uma outra característica da fome fisiológica é que ela não desaparece se você tentar se distrair. Diferente de outros tipos de fome, que a gente vai estar falando sobre isso, tá? E a característica principal, né, que eu já falei, mas que é importante pontuar e gravar. Você sente o estômago vazio. Então, se sentiu o estômago vazio, você está se sentindo vazio, né, dentro de você, essa é a fome fisiológica, tá? O segundo tipo de fome que a gente vai falar é sobre a fome emocional. É quando o ato de comer, né, ele tá relacionado aí a uma situação emocional específica, que seja boa ou ruim. Quando a gente fala de ansiedade e compulsão, né, a fome que é desencadeada é a fome emocional. E aí eu dou sempre o exemplo, né, o dia que foi estressante no trabalho, né, que você tem muitas demandas para entregar no seu trabalho, um dia que você tá mais triste, né? Enfim, você tem algum problema muito sério para resolver. E aí, muitas vezes, essa fome emocional
vai ser despertada. As pessoas buscam no alimento, né, uma recompensa ou um merecimento. Então você pensa assim: ah, eu resolvi tanto problema a semana inteira, descasquei um monte de pepino, então eu mereço comer uma pizza. Você pensa assim na sexta, né? Ou então você chega em casa uma bela quarta-feira como hoje e fala assim: nossa, meu dia foi estressante, né? Eu tive um monte de problema no trabalho, aconteceu isso e aquilo, eu mereço comer um brigadeiro, né? Ah, eu mereço pedir um doce no aplicativo, tá? Então, a fome emocional, ela funciona muito, né, aí dessa forma. O alimento, ele é buscado como fonte de prazer, na maior parte das vezes, tá? Como recompensa, como merecimento. E quais são as características dessa fome, tá? Primeira característica, ela não é satisfeita com pequenas quantidades. É aquela fome, né, que você chega em casa: ah, eu mereço comer um brigadeiro. Você faz uma lata de brigadeiro, né, uma lata de leite condensado lá com brigadeiro, com cacau, com chocolate, né, enfim, não importa, achocolatado. E aí você come aquele brigadeiro inteiro. Você coloca no prato e come aquilo inteiro, ou quase tudo. Então, essa é uma característica da fome emocional, né? Ela não é satisfeita em pequenas quantidades. A pessoa, em geral, come bastante. Segunda característica: geralmente os alimentos calóricos, eles são buscados. Ninguém chega em casa depois de um dia estressante, né, e fala assim: nossa, hoje meu dia foi estressante, eu estou precisando comer um prato de salada com alface, de salada de alface e tomate. Ninguém fala isso, né? Ai, meu dia foi estressante, eu vou comer um brócolis inteiro hoje. Isso não acontece, né? Então, geralmente, os alimentos que são mais calóricos, que são alimentos mais apetitosos, né? Até porque a gordura, ela traz a sensação de palatabilidade para o alimento, aumenta, né, a palatabilidade, que é o sabor, o açúcar também. E esses alimentos que tem muita gordura e muito açúcar, geralmente são mais calóricos, tá? Então, essa é uma outra característica da fome emocional. E a última característica aí que eu queria destacar da fome emocional é que, no final de tudo, essa fome, ela desencadeia sensações de culpa e frustração. Então, você come lá, né, aquela lata de brigadeiro inteira, e aí depois você pensa assim: nossa, pra que eu fiz isso, né? Comi tanto doce. Você fica enjoada, né? Porque comeu aquilo tudo. E aí você pensa, né? Por que eu fiz isso? Eu comi essa lata toda de brigadeiro. Não tinha necessidade, enfim. E aí vem aquele sentimento de culpa ou frustração, tá? Bem, o terceiro tipo de fome que a gente vai falar é a fome social. A fome social é aquela fome, né, que surge em momentos de uma situação social. Ah, você tá almoçando com os familiares, né? Você tá num happy hour, né, com o pessoal do trabalho. Você tá no encontro com os amigos. Ou, né, aquele ratatá do lanche do trabalho da tarde, que acaba, né, com um monte de dieta. Então você tá lá linda e bela no seu trabalho, né, ou lindo e belo no seu trabalho, e aí de repente o pessoal fala assim: ah, vamos pedir um bolo, vamos pedir uma pizza, vamos pedir um pão com mortadela e Coca-Cola, né? Então aquele ratatá do trabalho é um momento, né, e clássico de fome social, tá? E aí o que acontece, né, nesses momentos de fome social? A pessoa, ela acaba comendo pelo impulso. Ela não tá com fome, ela não tem uma fome fisiológica, ela tá comendo ali por conta do momento, né? E muitas vezes ela vai comer mais do que ela deveria, ela vai comer sem fome. Então imagina, você tá sentado no bar, né, no happy hour com os amigos, e aí você tem lá uma porção de batata frita, uma porção de franguinho frito, né, enfim, uma porção de qualquer coisa que seja. Você tá conversando, tá bebendo e tá, né, petiscando. Então essa é a fome, né, social. E aí ela tem características, né? A pessoa continua comendo menos, mesmo estando saciada. Então você tá ali vivendo o momento e tá comendo, tá? Segunda característica: a pessoa come sem perceber. Por quê? Tá inserido num ambiente social, no momento, né? Então, tem até um restaurante, né, que usa a hashtag, né, momento do restaurante. Não vou fazer propaganda do restaurante, mas tem um restaurante que usa, né, essa hashtag. Todo mundo sabe qual é. E o alimento, ele tá ali disponível, né? Você come sem estar com a fome fisiológica. Você come por conta do momento, como eu falei,
tá? Então, essa é a fome social. E por último, a gente vai falar da fome específica, falar do último tipo de fome que a gente vai conversar. É a fome específica, é aquela fome, né, que você tem de comer um determinado alimento. Ah, eu tô com fome, né, eu tô com vontade de comer uma barra de chocolate. Então, ninguém que tá com fome, né, de verdade, a fome fisiológica, a fome real, ela vai ser saciada apenas com um tipo de alimento. Lógico que não, né? Qualquer alimento vai saciar a fome. Então, quando você tá com vontade de comer uma barra de chocolate, você tá com uma fome específica, né? Tá com desejo, né? Igual grávida. E quais são as características, né, dessa fome específica? Primeiro, geralmente envolve os alimentos preferidos, né? Então, e vão ser geralmente também alimentos calóricos, né? Ninguém vai falar assim, eu tô com uma vontade de comer um alface, né? Eu sempre falo isso. Não vai falar, né? Muitas vezes ela é despertada por lembranças prazerosas, né? Então, o alimento muito doce, o alimento gorduroso, né? Os alimentos do dia a dia, que a gente sabe que muitas vezes não é interessante que a gente consuma esses alimentos todo dia, né? Pizza, bolo, né? Docinhos, biscoitinhos, petiscos, enfim. Esses alimentos, geralmente, eles estão ligados, né, a lembranças prazerosas. Então, salgadinho você come o quê? Numa festa, né? Uma pizza você come, né, com a família no final de semana. Então, geralmente, essas lembranças, né, fazem disparar aí esse gatilho para que a pessoa tenha uma fome específica, tá? E, além disso, ela tá uma outra característica, né, é porque a pessoa tem a vontade de sentir determinado sabor. Então, essa, né, é a fome específica, tá? Então, recapitulando, eu falei da fome fisiológica, emocional, social e da fome específica. O que é importante você saber diante disso tudo que eu falei, né? Que a fome fisiológica é a fome que deve ser saciada. Mas a fome social, a fome específica e a fome emocional, esses tipos de fome precisam ser observados e precisam ser controlados. Por quê? São esses 3 tipos de fome que vão te levar a estar acima do peso. Não é a fome fisiológica que vai te levar a estar acima do peso, tá? E para fechar, né, essa live, eu quero dizer que eu espero que vocês tenham entendido aí, né, a diferença desses tipos de fome e que a fome fisiológica é que deve ser saciada. E além disso, né, o mais importante, que eu gosto sempre de falar quando eu falo de fome, que é importante beber água. Por quê? Muitas vezes o nosso corpo confunde sede com fome. Então, a pessoa desidratada, erroneamente, ela pode achar que está com fome. E, na verdade, é sede, né? Porque essas sensações podem se confundir no nosso corpo. Então, é super importante, né? Beber água adequadamente durante o dia. Ingerir aí uma quantidade, né, adequada de água. Eu já expliquei aqui para vocês sobre a quantidade de água que a gente precisa ingerir, mas eu vou aproveitar, né, e relembrar. A quantidade de água aproximada que a gente precisa ingerir é em torno de 35 ml por cada quilo de peso, né? Então, você vai pegar o seu peso e vai multiplicar por 35 ml, tá? Então, essa é a quantidade de água que a gente tem que ingerir aí aproximadamente todos os dias, tá bom? Bem, então eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Até semana que vem. Um beijo pra vocês.